Olá, este é o Blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje eu tenho a enorme satisfação de entrevistar o meu amigo Marcos Kikunaga, que é advogado, mestre em Direito Civil, presidente da Comissão de Notarial e Registros Públicos da OAB de São Paulo. Marcos, obrigado por estar aqui novamente no nosso blog. Prazer é meu. Marcos, vamos tratar um pouquinho a respeito de registros públicos. O artigo 1245 do Código Civil estabelece que a propriedade ela se adquire mediante o registro. É possível dizer que o brasileiro tem a prática de realizar o registro da sua propriedade? É muito interessante, porque no Brasil tudo é de mentira. Evidentemente, quando a gente pensa em registro público, que tem uma função de centralizar as informações, quando a gente fala em registro imobiliário, de centralizar informações relativas ao imóvel, na prática você percebe que isso não acontece. Então, grande parte dos negócios imobiliários ele é informal. Por isso que tem tanto problema imobiliário. Né? A informalidade é que reina. Por quê? Porque muitas vezes o registro imobiliário, que deveria ser um registro acessível, ele não é. Então, ele é acessível para aqueles documentos que estão em perfeita ordem, conforme os princípios da Lei 6.015, e outras situações em que seria possível uma mitigação dos princípios, o registrador de imóveis, geralmente, ele não mitiga o princípio. Né? Apesar do princípio ser uma diretriz, muitas vezes o registro de imóveis ele é muito objetivo, como se fosse uma engenharia. E não é. Né? Por isso que gera essa informalidade. A gente vê na cessão dos direitos uma dificuldade até do próprio cartório autorizar, e a dificuldade que se tem, inclusive, do tributo para ser recolhido. Às vezes o próprio registrador não dá a informação correta da forma como tem que ser realizado. Né? Essa é uma questão interessante que nós da comissão, uma das ideias que nós temos da comissão é aproximar os registradores de imóveis da comissão da OAB, para que a gente consiga discutir essas questões para gerar acessibilidade para a população. Acessibilidade de informação, principalmente. Informação correta. Então, muitas vezes, a situação no meu escritório, por exemplo, 90% dos problemas registrais eu resolvo conversando, por incrível que pareça. Aí você pergunta, é um problema do sistema registral ou é um problema da pessoa que está no registro? Então, eu chego à conclusão que o problema é a pessoa. Então, se é a pessoa, a gente precisa fazer os registradores uma capacitação melhor dos seus prepostos e a OAB um diálogo maior com os oficiais de registro. Eu vejo da mesma forma alguns contratos considerados atípicos por time sharing, recentemente foi entendido como a qualidade de direito real do time sharing, mas o registrador não realiza o registro porque não está na lei de registros públicos. Não está na típice dos contratos típicos da lei de registros públicos. Esse é um outro problema que a gente tem, né? A questão do conflito normativo entre norma de serviço da corregedoria, os provimentos da corregedoria relacionados ao registro de imóveis com a lei. Né? Se você for perceber, pelo princípio registral, princípio dos direitos reais, que é o princípio da legalidade, você vai perceber que realmente o time sharing não está no rol, mas tem características de. Né? Então, evidentemente que você tem que fazer uma mitigação dos efeitos. Né? Mas não está previsto objetivamente o time sharing. O que eu vejo, a corregedoria do Tribunal de Justiça, ela de fato, ela só entende que só podem ser registrados os contratos efetivamente típicos. Mas eu vejo trabalhos doutrinários de alguns registradores entendendo que contratos que são socialmente típicos, por exemplo, build-to-suit, time sharing, que agora é reconhecido como direito real, que deveria, porque você retira uma segurança, as pessoas estão realizando esse tipo de contratos, mas não estão registrando. Você não registra um contrato build-to-suit, por exemplo, você não tem direito, eventualmente, direito de preferência, por exemplo. Né? Mas é aquela tal questão, né? No time sharing, por exemplo, quando você pensa na multipropriedade imobiliária, você tem um direito real previsto, que é a copropriedade, lá geralmente de 1,53 avos, né? Porque um avo da propriedade fica para o administrador, para o empreendedor. E você tem as questões obrigacionais pessoais que você vai estabelecer na convenção, a questão do uso. Então o próprio Código Civil ele já determina que a unidade autônoma de condomínio edilício
Você pode livremente dispor, mas o uso e a fruição, ele tem que estar limitado às regras da convenção. Entendi. Então eu posso vender minha parte ideal de 1,53 para você. Mas a questão do uso da unidade, o próprio Código Civil determina que quem vai verificar a questão do uso e a fruição será a convenção no condomínio de ilícito. Por isso que é condomínio especial. A forma como o registro público ela é realizada ainda, você acredita que eventualmente a gente um dia avance para um registro público eletrônico, possivelmente? Esse é um pensamento do atual presidente do IRIB, o Dr. Sérgio Giacomino, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super inteligente. O que eu vejo é o seguinte, os registradores de imóveis no Brasil ainda, ainda estamos engatinhando. Por quê? Porque os registradores têm muito medo de responsabilidade administrativa. Eles esquecem que a responsabilidade civil é muito pior que a administrativa. Então, cabe à população, aos advogados, principalmente os advogados, a consciência que o oficial que está daquele lado, o oficial de registro, ele tem uma responsabilidade muito grande com a população em cumprir o que está determinado em lei. E muitas vezes ele não cumpre. Então, eu até brinco, né, com alguns alunos, que muitas vezes o registrador de imóveis, ele quer se proteger, ele acaba dando um tiro no pé, cometendo crime de constrangimento ilegal, no momento que ele nega o acesso ao registro de um contrato atípico como o multisharing. Marcos, queria agradecer enormemente a sua entrevista. Eu que agradeço. A gente está à disposição, nós do blog, para receber os seus textos. Claro. Sempre nos tem apoiado bastante. Eu estou à disposição também de vocês. Muito obrigado. Um abraço. Até logo.